Hoje, antes de iniciarmos a nossa conversação aqui no ICMEB, queremos divulgar um dos trabalhos da nossa casa, que é a Cartilha do Espiritismo. Essa cartilha vocês vão encontrar no nosso site, né? E ela foi lançada no dia 10 de julho de 2010. E aqui, como está lá no nosso site, né? Nós apresentamos não como mensagem, é válido que se diga isso, porque infelizmente aqui nós fazemos certas colocações que muitos espíritas não gostam, mas infelizmente nós sentimos muito. Porque nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós estamos aqui para arcar com a responsabilidade de consciência ao qual nós nos responsabilizamos. E, claro, fazendo uma avaliação, vemos que o Espiritismo, ele não tem, os espíritos não tem nenhum interesse em dar mensagens. Porque mensagem, ela é uma ideia elaborada com um sentimento pessoal. Os espíritos têm interesse, sim, em esclarecer pelo estudo. Então, essa cartilha que vocês vão encontrar lá no nosso site, ela não é uma mensagem. Ela é uma pesquisa feita por nós, orientada pelos espíritos, diga-se de passagem. E aqui contém conteúdos principais, esclarecedores sobre a doutrina. Não é mensagem. Digo e repito. A cartilha do Espiritismo, ela tem como objetivo esclarecer de forma precisa, clara, lógica e sem nomenclaturas ou simbologias. Aqui vocês não vão encontrar isso. Então, para aqueles que acessam, né, o nosso YouTube, porque, diga-se de passagem, Espiritismo é para aqueles que o procuram. Por quê? Deus deixou o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio se enquadra também nas questões de crença. Crer em algo é pessoal de cada um. Quando nós cremos em alguma coisa, nós não temos o direito de sair empurrando as pessoas aquilo que nós acreditamos, ou falando também daquilo que nós acreditamos, porque cada um tem seu livre-arbítrio. É por isso que o Espiritismo é para aqueles que o procuram. E claro, aqueles que acessam o nosso site ou o nosso YouTube, esses estão buscando. Nós não estamos aqui impondo nada a ninguém. Nós não saímos para dar mensagem porque não é do nosso interesse. O Espiritismo não está aqui para isso. Quem criou essa ideia de mensagem foram muitos espíritas que consideram o Espiritismo como religião. Não fui os espíritos que deram essa orientação. Então, daí a gente vê o seguinte, que é necessário se estudar.
porque sem estudo você não tem base nem princípio de nada. Você não pode esclarecer aqueles que buscam informações sobre essas questões, principalmente no que se refere à pureza do Espiritismo, que não está ligada à imposição, e sim a raciocínio, a pesquisa, a reflexão que poucos querem ter. Infelizmente, o que se lê não se reflexiona. Lê, todo mundo lê. Agora, trazer o que se lê para a reflexão íntima, para os seus momentos, são pouquíssimos. É por isso que não se entende o Espiritismo. E aí querem pegar os seus conceitos pessoais, a sua vivência pessoal, a sua informação de instrução e dizer que é Espiritismo. Se conhece realmente a verdadeira ciência espírita, é pelos princípios que aquele que a estuda expõe, e não pelas ideias pessoais. E é por isso que nós vemos que, infelizmente, no que se refere à vida após morte e à vida, que é o que nós hoje vamos falar, que é a vida e a morte, se sabe muito pouco ou quase nada, ou está vinculado a um misticismo, às crenças religiosas, né? A fatos de antiguidades que não se sabe nem se é verdade. Por que o espírito reencarna? Qual é o objetivo dessa reencarnação? O homem tem poder para trazer alguém ao mundo? Os pais são realmente os promotores da vida? O que traz o espírito? O que pertence a ele? O que pertence ao físico? A matéria responde pelo estado moral da criatura? São perguntas cotidianas que nem os próprios espíritas sabem responder. Eu estava em um local, fui pegar o transportar no ônibus e estava de frente a uma banca de revista. E eu gosto sempre de olhar certas informações, e lá eu vi que os cientistas agora irão trazer crianças ao mundo sem doenças, né? Com caracteres branco, olhos azuis, cabelo bom e com saúde. Esses são os cientistas. E aí a gente para e reflete. O homem, ele chegou a uma condição de tamanho orgulho que ele desafia a Deus. É um desafio ao Criador. Porque diante da vida, quem tem autoridade para dizer quem virá assim, de tal ou tal forma, é Deus. Porque as suas leis são regidas de uma visão moral, e não com um sentimento orgulhoso e vaidoso. Porque quando o homem ele quer estabelecer uma sociedade com caracteres de ideal seu, ele está desafiando ao Criador. E ele vai responder por isso. Porque Deus não está aqui para ser dirigido pelas suas criaturas. E ninguém tem o poder
de trazer outro ao mundo. O que ocorre, que é o que está aqui, da volta ao espírito, à vida corporal, que é o que vamos estudar, é a questão que o homem, ele tem a possibilidade de estudar as leis físicas para assim contribuir com a lei divina, mas a ele não é dada a autoridade de trazer o espírito. Ele pode realmente, nós temos essa capacidade dada por Deus de manipular a matéria. Mas os espíritos disseram a Kardec que a matéria sem espírito é uma bola de carne. Porque quem vai realmente dar os caracteres necessários, morais e físicos, a esse corpo é o espírito. Nem pai nem mãe, nem tampouco cientista. Porque essas criaturas, para reencarnar, elas necessitam de uma programação. Nós precisamos de uma programação. Porque tudo aqui é regido por uma lei de ordem, de equilíbrio e com o fim para o melhor. E nessa colocação feita por esses espíritos encarnados, vemos sempre aí o sentimento de orgulho, de vaidade, de presunção, de autoritarismo. Por que há essa postura de homens dessa natureza? Porque pelo simples fato de acharem que governam a matéria, acha que tudo pode. Mas a lei permite. Permite, sabe por quê? Porque o homem necessita ser atingido naquilo que ele mais tem, orgulho. Aí reencarna. Vamos ver se essas criaturas terão esses caracteres tão perfeitos, ao qual se julga que irá ter. A sua situação moral, né? Porque, infelizmente, vale lembrar o seguinte: a aparência do homem não diz quem ele é. Quem diz quem nós somos não é nem a aparência nem a instrução, é a nossa condição moral. Porque a nossa condição moral são as nossas práticas, é aquilo que nós exteriorizamos. Então, por mais que o homem seja belo, isso não diz que ele é perfeito. Por mais que ele seja instruído, isso não diz que ele é moralmente evoluído. Porque o que vai levar esse ser encarnado e desencarnado a ser visto como uma criatura que progrediu moralmente é as suas atitudes. É as suas atitudes. É por isso que neste mundo de provas e expiações são pouquíssimos, raros espíritos de grande evolução. Raríssimos. Porque não tem condição. Esses espíritos, eles levam aqui pouquíssimo tempo, porque o seu estado vibratório, a sua condição pré-espiritual, fruto do trabalho de cada um, porque vale lembrar o seguinte: Deus não age de proteção para com nenhum dos seus filhos. Deus age de forma justa. E essa justiça está estabelecida em todos os aspectos do trabalho. Todos os aspectos. Não é o trabalho em aquisição econômica, mas é o trabalho de responsabilidade diante dos meios que o Pai nos deu. É por isso que o homem não é fruto do meio, o meio é fruto dele. Porque ele tem a responsabilidade de mudar de acordo com
o progresso que ele fez e com as conquistas que ele traz, de levantar o progresso no meio onde ele está, junto com criaturas menos esclarecidas e menos evoluídas. É por isso que o homem de ciência ele tem maior responsabilidade do que o homem ignorante. Porque a ele foi dado essa informação além, foi dado meios além daqueles que estão menos evoluídos. Então, para que o homem diga que ele tem o poder de trazer uma criatura e até levando muitos à negação de que a vida começa na concepção. A partir do momento em que há uma junção do óvulo, essa criatura já está ali instalada. Esse espírito já está ali instalado. Ele não vai esperar que o organismo processe um corpo para que ele mostre que ali existe vida, não. A partir do momento em que há fecundação, já há vida. É por isso que o aborto é considerado crime perante a lei divina. Porque não é a criatura que forma o ser, é Deus. Deus estabelece a esse ser que foi dado a ele a responsabilidade de ser pai e mãe, a vida desse espírito, para que ele faça parte daqueles que se chamam, que os espíritos caracterizaram vivos, estivesse entre os vivos. Então, nem nós, encarnados, sabemos como processa esse estado de reencarnação do espírito, porque isso é um processo eminentemente científico e nós não sabemos como é que a lei processa. A ciência rasteiramente mostra a junção de células, de órgãos, de átomos, enfim, de químicas ali se processando. Mas por detrás daquilo ali há uma ação muito mais eminentemente grandiosa do que julga o homem. E em muitas circunstâncias ele cai sobre o seu próprio orgulho, porque ele vê que aquilo que ele esperava, né, com tanta eminência diante da sociedade, cai por terra. Cai por terra. O espírito não é, ou melhor, o corpo não é o dono do espírito, até porque o espírito ele não entra no corpo, ele anima o corpo, é diferente. Há um processo aí de uma lei estudada, avaliada. Não é simplesmente que o espírito chega, como muitos dizem, o espírito vem e se liga, ou então o espírito entra no corpo. Não existe isso. Pelo menos é o que os espíritos falam. Quando nós reencarnamos para animar o corpo, trazemos de imediato a perturbação. Os espíritos disseram a Kardec que o homem se sente mais perturbado ao encarnar do que ao desencarnar. Porque ao encarnar, nós iremos nos engaiolarmos. Vamos ficar limitados por um instante as nossas percepções, as nossas faculdades serão limitadas. Mas por que o espírito reencarna? Qual é o propósito da sua vida? Né?
que a preocupação daquele que estuda o Espiritismo em saber a vida e a morte? O que é a vida e o que é a morte? Será que a morte existe? Porque muitos têm pavor desse estado de transformação, de mudança do corpo físico para o corpo espiritual. Porque o homem se sente livre, porque é uma liberdade. Os espíritos disseram que o homem deveria chorar ao reencarnar e não ao desencarnar. Porque quando nós desencarnamos, nós nos libertamos. Mas ao contrário, né? Se chora quando desencarna. Antigamente, os povos antigos, no desencarne de um ente querido, fazia-se festas, né? Não choravam, mas faziam grandes festas. Mas com a religião, que trouxe o desespero ao homem, hoje o homem chora, porque ele acha que morreu, acabou. A morte para o homem é um estado de tudo acaba. Só ficou o pó. Do pó veio para o pó irás. É necessário que o espírita tenha essa consciência, porque a ele vai pesar isso. É como você chega lá no corpo diariamente e você vê que o espírito ainda se comporta da mesma forma como estava no corpo. Da mesma forma. Por que não há essa mudança? Porque a mudança ela começa no físico. Não existe a questão de que o espírito vai mudar porque desencarnou. Ou não existe também essa questão de que pelo fato do espírito tomou o corpo, ele vai mudar o seu caráter. O corpo é a veste, o espírito continua o mesmo. Porque se assim não fosse, as crianças recém-nascidas não sofriam obsessão terríveis. E são pequenas. O corpo mal desenvolveu, né? Os ossos ainda estão afastados. Não existe ali uma consistência física para que aquele espírito atue de forma que leve a ele a ter um resultado negativo moralmente, porque ele não fez nada, ele ainda é um ser fragilizado. E por que ele está sofrendo tanto? Ah, mas é fruto das ações dos pais, porque o pai tem lá certa doença e porque os seus familiares de longínqua época tinham, né, problemas e ele arrastou esses problemas. Bom, primeira coisa, nós trazemos problemáticas semelhantes? Sim, trazemos. Agora, essas problemáticas semelhantes é fruto de andanças de espíritos com o mesmo comportamento, que é o que se chama de fisicamente, hereditariamente, ou hereditário. Espiritual é espíritos semelhantes. Por quê? Essa semelitude se agrega ao fato dos espíritos terem o mesmo comportamento, agiram juntos, um mais do que outro, mas agiram juntos. É por isso que há uma semelhança entre famílias de doenças hereditárias. Vemos que em muitas famílias há um certo número de pessoas que têm a mesma problemática. Exemplo, pressão alta, que é tão comum, né? Tão comum. A diabetes. Mas por que encontra
médico atestado lá nos equipamentos físicos, essa hereditariedade, porque nós trazemos. A lei física não foge da lei espiritual, não, gente. Sejamos coerentes. A lei física não foge. Agora, claro, a lei também deixou os fatos diferenciados para ser estudado, que é o quê? Porque em uma família onde o espírito nasce de forma deficiente, de pais dos mesmos pais, enquanto que outro nasce sadio, belo, inteligente. É por isso que a evolução do homem é fruto do seu trabalho. Porque o trabalho, ele também é moral. O trabalho, ele é moral. É por isso que, enquanto o espírito, nas suas reencarnações, ele só recebe instrução, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Ele se embrutece, porque as suas instruções é vinculada com fatores físicos. Essa instrução, ela tem que estar aliada às questões espirituais. É por isso que os pais têm responsabilidade, quando recebem um filho, a modificar ou tentar modificar o caráter do espírito, junto às suas ações físicas, morais, porque dar instrução ao espírito não é o suficiente, porque o espírito, ele pode ser advogado, médico, enfim, seja lá que profissão ele tenha como ideal, mas esses ideais não vão mudar as suas ideias pretéritas, os seus vícios, as suas posturas. Mas ele não está sendo esclarecido, ele está sendo esclarecido via informações físicas. É como ele estude, é como ele pegar um livro, estudar e largar o livro lá. Esse livro só serviu para ele buscar. As questões morais é diferente, é a vivência do espírito junto com outro que vai lhe dar substância para ele se modificar. É aquela questão: não faça porque eu não faço. É por isso que os pais, os espíritos encarnados são cobrados, porque cabe a ele modificar, tentar modificar, porque nós já trazemos as nossas más tendências e não vão ser modificadas de um dia para a noite, mas ele imprimir princípios que vai ajudar esse espírito, pelo menos, a reprimir as suas más tendências. É isso que acontece, mas não é isso que nós temos. Quando o espírito reencarna, os seus familiares estão mais interessados nos seus caracteres físicos, nos seus caracteres intelectuais. Sempre vêm as declinações do espírito, mas acabam alimentando. É por isso que tem um ditado: quando não se educa, a vida vem e educa com a vergonha. Porque o espírito vai dar de retorno, não é porque, seja lá o que ele for, se desenvolver em tal área, é assim, é assado, mas isso não vai mudar o caráter dele. E a reencarnação é um meio de burilar as nossas más tendências. É por isso que esses espíritos encarnados que julgam fazer
a reencarnação, eles não têm capacidade para isso. Porque a lei de Deus visa o melhoramento do ser inteligente. Porque nós temos que adquirir meios melhores para a nossa própria vida. É aí que está. O espírito estando reencarnado, com a orientação de que ele sempre irá voltar, ele terá sempre a responsabilidade para com tudo que o rodeia. Tudo. Porque ele sempre vai ter na sua consciência de que ele vai retornar para o meio onde ele criou. É por isso que nós vemos que as pessoas dão pouca importância à morte. Porque acha que morreu, acabou. E com a vida, a irresponsabilidade de buscar sempre a leviandade. Tudo tem que o homem buscar. Ele tem que experimentar. Nós não somos obrigados a experimentar nada. Nós somos, temos que ter na nossa consciência que tudo tem uma consequência. E isso começa entre a sociedade. E a primeira sociedade pela qual nós vivemos é a família. É a família. É por isso que entre espíritos semelhantes, quando há um que tem uma visão dessa, ele não fica entre essas famílias, porque ele acaba atingindo os interesses dessas pessoas ao qual ele pertence. E ele começa a ser deixado para o lado. Se ele for inteligente, ele segue. Porque dias virá em que cada um irá se deparar com a sua própria realidade. Ninguém vai responder pelas atitudes do outro. Ninguém. Quando eu digo ninguém, ninguém mesmo. Somos espíritos solitários. Tenhamos isso na nossa mente. Pai, mãe, filho, sei lá quem quer que seja, responde de acordo com a responsabilidade que carrega e de ter contribuído ou fechado os olhos. Mas dizer que um vai sofrer a dor do outro, não. Até porque nós não reencarnamos coligados, nós reencarnamos soltos, né? Sozinhos. Chegamos no mundo espiritual só. Nos deparamos com a felicidade ou a decepção só. É por isso que esses grandes homens que fazemos aqui lembramos aqui de um irmão que Olivier Lodge, que ele lançou um livro que ele disse: a minha crença. Porque o que nós cremos fica em nós. A felicidade ou a infelicidade é fruto do trabalho de outrem. A questão que foi colocada no meio espírita, que aos espíritos de luz, aos espíritos esclarecidos fazem acontecer. É necessário pararmos para fazermos reflexões. Porque, infelizmente, lançam os espíritos, nós espíritos, primeiro que os espíritos esclarecidos são anjos. Mas esses anjos que não passaram por um trabalho árduo, por uma conquista, pela dedicação à doutrina espírita. É válido dizer, viu, gente? Porque esses homens foram homens realmente intelectuais
teve a sua vida voltada para a sociedade de forma científica, mas a sua ciência era envolto também da crença na imortalidade da alma. Eles não se tornaram espíritos com elevação da forma que estão, pelo simples fato de se instruírem de forma cientificamente material. Não existe isso. Para que o homem consiga ter uma mente, a mente que eu digo não é a mente física, mas eu vou ser mais precisa, ter uma atmosfera psíquica mais abrangente, voltada para as questões espirituais, ele tem que estudar espiritismo. É a única ciência filosófica que dá ao homem a certeza de que ele irá existir e como ele vai se comportar na vida pós-morte. É a única ciência. Ela não leva o homem até o túmulo, ou diz ao homem que os seus interesses têm que ser eminentemente físicos. Mas a primeira orientação dos espíritos é o estudo. Leiam. Leiam o livro da codificação. Principalmente esse aqui que não se vê nem mais falar. Livro dos Espíritos. Se o livro dos Espíritos não é falado, quanto mais essas as obras do Leon Denis, Depois da Morte, de Charles Richer, né? De William Scrupes e de tantos outros homens que, por serem homens de ciência, se debruçaram a estudar o Espiritismo. Há quem diga, muitos orgulhosos científicos, que Espiritismo é coisa de alienar. Ele acha problema dele. Problema dele. Porque pelo fato dele dizer que Espiritismo é coisa de alienado, ele já está se mostrando um. Porque quando nós temos uma visão de aprendizado, a gente nunca começa a esculhambar o que a gente não sabe. A gente primeiro toma uma postura de pesquisador. Foi como o Carlos Bernardo uma vez diz: você que é caridoso está me julgando, né? Para a gente ser caridoso, a gente não julga, a gente usa da caridade, não é verdade? É. Bom, você que é caridoso, que se diz ser caridoso, está me julgando, deveria ter uma postura diferente, já que é melhor do que eu, não é? É. Olha, então, a partir do momento em que aquele que se diz ser estudioso, ser intelectual, né? Que enche a boca de intelectualidade, gente, é uma postura daqueles que buscam desenvolver a razão. Isso é intelectualidade. Qualquer um pode ser, não precisa de um pedaço de papel para dizer que ele é intelectual. Porque o uso do intelecto, na sua forma de reflexão, de ponderação, de análise, isso é o uso do intelecto. O homem deixa de ser estúpido. Quando o homem aprende a conversar, ao invés de dar patada, ele é intelectual, porque ele está usando a razão. Ao invés dele dar palavrão, ele passa a conversar, ele está sendo intelectual, porque ele está usando a razão. Olha aí. Mas infelizmente nessa sociedade onde se vê mais o pedaço do papel que não diz nada, porque eu avalio as pessoas pelo que elas passam. Primeira vez. Eu já me deparei com um profissional decadente que eu, que não alisei o banco da faculdade, eu fico decepcionada, porque ele age igual a um estúpido, igual a um homem roceiro, pegador de enxada. Ele age, porque essas atitudes elas são estúpidas, grosseiras. O homem mal fala, quando fala parece um bicho, entra pelos dentes. O homem que se diz pegar um livro para estudar, pregar letra, e mal olha para a cara de um paciente, mal conversa com o ser que está diante dele, ignorante, estúpido para ele.
Porque não sabe falar, é estúpido. E ele, que se considera intelectual, trazendo agora para as questões espirituais, espiritismo é coisa de gente alienada, de gente medíocre. E o medíocre está sendo melhor do que ele. Porque está mostrando a ele que aquilo que a cegueira dele, o orgulho dele não está vendo, como uma vez Carlos Bernardo Loureiro mostrou. E aqui também, nós aqui temos uma irmã trabalhadora da nossa casa, que entrou em um estado, teve um derrame, por força do seu merecimento, e nós todo dia vamos dar passe nela. Ah, mas por que vai dar passe nela se deu derrame? Primeiro, as nossas ações morais, o corpo não responde pelas nossas ações morais. E a proporção que nós vamos diminuindo as energias deletérias físicas, nós sofremos menos. É por isso que nós damos passe nela constantemente. Porque é um trabalho que a nossa casa faz, nós fazemos, de socorro à distância, quando nós podemos ir, nós vamos. Exemplo também de minha mãe, que esteve na UTI e com um processo obsessivo. E eu lembro-me agora que quando eu cheguei lá, que ela estava entubada, inconsciente, que eu adentrei ao hospital, e aí que eu peguei na mão dela, olha que ela estava inconsciente. Quando eu peguei na mão dela, o espírito aí tomou um impacto, o espírito se estremeceu todo. O que foi isso? O espírito reanimou. Quando foi no outro dia, à noite, o espírito voltou para o corpo. Os próprios espíritos orientam isso. Todo um trabalho nós fizemos de desobsessão. Assim também, aqui na nossa casa, como nós fazemos com a nossa irmã. Mas muitos não querem fazer isso porque acham, retornando, que me chama a atenção, que nós, ao longo do tempo, 10 anos, né? 10 anos nesse trabalho. E indo para esse trabalho que nós fazemos de desimantação, de desobsessão na casa da nossa irmã, que está acamada, vive acamada, uma criatura virou e disse: para que aquilo servia? Psiquicamente ele disse: para que aquilo servia? Para quê? Né? E aí o médium pegou o pensamento dele. Sabe para que serve? Para diminuir as nossas problemáticas. Porque, de acordo com o que fazemos, as nossas deficiências, elas podem ser amenizadas. É para não sofrermos o pior. É por isso que Deus nos dá esses meios para que quando nós morrer, você não morrer, que ninguém morre, né? Morreu. Ao largar o corpo, não fiquemos dizendo: mas eu não tive, mas eu não vi, mas não me deram. Está estampado na cara, só não vê que não quer. Está estampado. Deus não limita o socorro a seus filhos, mas é necessário que a criatura haja. Os espíritos não vão pegar ninguém pelo braço e vai dizer: faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. É necessário que o encarnado estude, tenha boa vontade, e estudando, viu? Porque boa vontade, o inferno está cheio. Porque boa vontade sem estudo atrapalha. Diga-se médios que não estudam. Por que atrapalham tanto? Porque não estuda. O espírito fica por aqui, ó. É um trabalho horrível. Ele não sabe se socorre o espírito encarnado, se socorre o espírito desencarnado. É por isso que muitas casas não querem esses médios. Porque médico tem que dar trabalho. Ao invés de serem
contribuem para o equilíbrio, eles se desequilibram. E acaba desequilibrando todo mundo, é médico gritando, é médico dando murro de gente, e aí lá se vai uma perturbação infernal. Isso é falta de disciplina, falta de estudo, falta de responsabilidade. E aí acaba retornando para o que eles chamam de morreu, né? E aí fica dizendo, porque eu não tive, porque eu não vi, porque eu não senti. Será que é por aí mesmo? E aí nós temos esse trabalho aqui na nossa casa. Nós vamos todos os dias. E aí retornando aquilo que foi se falado, que Carlos Bernardo também falou uma vez, que ele, ao olhar para um profissional, onde ele foi socorrer uma irmã, o profissional olhou para ele e disse que aquilo era maluquice, né? Aí Carlos Bernardo, como sensitivo, percebeu, pegou o pensamento, ficou na dele, fez o trabalho dele, que graças a isso hoje ele está feliz, fruto do seu trabalho, não foi fruto do trabalho de ninguém, mas sim dele. E saiu. Quando ele foi saindo, o profissional perguntou a ele o que ele fez. E aí ele respondeu ao túnel, eu fiz maluquice. O orgulho é a cegueira do homem. Enquanto o homem admite Deus religioso, ele não sai dos limiares da ignorância. Ele pode adentrar nas maiores faculdades, como essa semana vai passar. Que uma moça, acho que passou em 5 faculdades. Ela pode ter passado em 5 faculdades. Agora vai analisar a questão espiritual desse espírito. Não sabe nem quem é Deus. Não sabe nada, sabe nem que é Deus. Quem é Deus nós não sabemos, mas que é Deus. Que é o princípio da vida do homem. Porque tu não, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, isso é como os espíritos, isso é da boca para fora. Isso é da boca para fora. Porque Deus, ele não está ligado à religião. Observe entre o homem que crê em Deus de forma espiritual, que não depende de rótulo, e o homem que crê em Deus de forma religiosa. O homem que vê Deus como ser soberano, ele vê Deus em tudo que existe. O homem que vê Deus como religioso, tudo dele é restrito, é egoísta, é ele e os seus, os outros não existem. Primeiro que Deus está em todos nós. A felicidade do homem consiste em estar ao lado do seu semelhante, que não é só aquele semelhante próximo. É por isso que as religiões são egoístas, porque ela traz o sentimento de família como se fosse a única coisa que existisse no mundo. A sociedade não é os seus irmãos. Aquele que sofre não depende da ajuda dele, porque Deus tem que dar a ele unicamente a vitória. Mas seu irmão está necessitando de ajuda, mas ele tem que ser vitorioso para suplantar o seu semelhante, para dizer que ele é melhor. É um Deus restrito. É por isso que esse Deus, ele age de proteção. E essas criaturas, quando desencarnam, elas são espíritos obsessores, porque ela quer escravizar marido, elas querem escravizar mãe, elas querem escravizar filho, porque pariu e saiu de dentro de mim, e é uma parafernália. Fruto de quê? Das ideias contínuas do corpo. E o Espiritismo, ele não diz isso. Jesus,
foi o pioneiro. Não é que Jesus desfez de sua mãe, nem dos seus irmãos, mas Jesus dissera: aqueles que são minha família são aqueles que comungam com um pensamento igual ao meu, que está ligado ao Criador. Mas Jesus não desprezou sua mãe. Ele quis dizer que nós somos famílias universais, que não era pelo fato de Maria ter parido ele, que Maria era dona dele, porque foram buscar, né, Jesus, que disseram que já estava ficando louco, e aí seus familiares, como sempre, foram buscá-lo. Pelo menos é isso que passa aqui. Então acharam que teriam que buscar Jesus porque eram família. Eu sou mãe, eu vou lá buscar ele porque ele está louco. E Jesus dissera, quando vieram chamá-lo, Jesus disse: quem é meu pai? Ou melhor, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus quis dizer que ele não estava preso aos laços consanguíneos, mas que todos aqueles que ali estavam, que comungassem com o pensamento, era a sua família. Olha o pensamento filosófico, científico e moral de Jesus. Mas pegaram Jesus e fizeram dele um garoto poupador. E a gente fica aqui.